Três ações muito baratas, baratinhas em janeiro que eu estou comprando, falando aqui como porta-voz do Clube do Valor, empresa que cuida aí de quase 6 bilhões de patrimônio sob gestão, tem parte desse patrimônio alocada em ações. Nesse vídeo eu vou te revelar quais são as três ações mais baratas da bolsa nesse mês de janeiro que estão na minha carteira. Quando eu faço novos aportes ou quando algum cliente do Clube do Valor faz aporte seguindo a nossa estratégia, a gente está comprando. E muito mais importante do que isso, avisa aos haters, eu vou te explicar por que estamos comprando cada uma dessas ações e por que a gente escolhe investir em ações baratas, além de mostrar como que a gente faz isso e os resultados de investir assim. Se fosse só para revelar três ações baratas, seria um vídeo de 5 segundos, 15 segundos, mas não agregaria em nada para o teu sucesso no longo prazo. Dito isso, se você acha isso interessante, deixa o dedo no like e vamos lá para a primeira ação. É uma antiga conhecida que a gente já falou pra caramba aqui no YouTube, que assim que eu começar a falar dela, você vai saber qual é. Às vezes queridinha do mercado, às vezes vilã, mas sempre protagonista. Falou aqui de uma empresa que no fim de 2023, no início de 2024, o mercado via com muito otimismo. Era a grande queridinha. As manchetes eram assim: olha, tá entrando aí com alta velocidade em 2024. Essa ação de um banco tinha o melhor dos indicadores de return on equity de praticamente todos os bancos. E vinha cumprindo todas as metas para 2023, com números encorajadores para 2024, como, por exemplo, essa projeção de crescimento do lucro líquido para aquele ano. E aí veio 2024, essa empresa, que é um banco público muito grande, da cor amarela, a gente via que mesmo com a inadimplência aumentando, o lucro estava acima da expectativa, o que fez com que a gente visse essa ação subir mais de 15% entre janeiro daquele ano e fevereiro de 2025. Só que no ano de 2025, a história aqui foi bem diferente. O que não faltou foi desespero em relação a essas ações. Se for falar de rentabilidade, a gente viu uma queda de cerca de 10% nos últimos 12 meses. Enquanto nossa carteira de ações baratas cresceu cerca de 38% no período. E a queda dessa ação, que aqui você já sabe que é o Banco do Brasil, ela na verdade é um sintoma que tem motivos maiores por trás, como lucro em queda e principalmente inadimplência em alta, em especial na carteira de crédito agro, que é uma das principais linhas de receita do Banco do Brasil. É óbvio que tiveram outros ruídos, teve a questão lá do banco em relação à Magnitsky, imposta sobre algumas autoridades brasileiras, que causou incerteza e por aí vai. Mas o que pesou mais foi a inadimplência, que acabou derrubando a lucratividade. Só no terceiro trimestre de 2025, para você ter uma ideia, essa empresa lucrou quase 4 bilhões, o que em termos absolutos é muito dinheiro. Só que, falando aqui de um lucro que foi 60% menor do que o lucro do mesmo período no ano de 2024. De novo, parte dessa queda no lucro veio por conta de uma maior inadimplência, em especial no setor agro, que é um setor em que esse banco atua muito fortemente. Quase um terço da carteira dele são de ativos ligados ao agronegócio. E aí, em maio de 2025, quando veio o balanço referente ao primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março daquele mesmo ano, o mercado entrou em desespero. As ações caíram quase 20% em apenas um mês, saindo dos R$30 para cerca de 25. E depois as ações chegaram a cair ainda mais, batendo o fundo do poço ali em agosto, um mês antes de a gente começar a comprar essas ações. E esse aqui é um caso que me lembra muito uma frase famosa do Warren Buffett que diz: o mercado de ações é um maníaco depressivo e sempre vai ter alguma oscilação descontrolada por conta das notícias econômicas. E assim continua, né? Ela chegou a cair quase 40% quando bateu R$18 por ação, isso com o resultado do segundo trimestre, que foi muito ruim também. E em novembro veio uma nova queda grande no lucro em relação ao terceiro tri de 2024. Só que dessa vez as ações não caíram tanto, ficaram meio que andando de lado, estão caindo ali cerca de 3% desde novembro, porque o mercado passou a esperar quedas nos resultados. O mercado colocou aquela queda já no preço, aí veio um resultado ruim e o mercado já não se surpreendeu tanto. Enfim, nesse gráfico aqui a gente consegue ver um pouco do que foi o comportamento dessa ação ao longo do ano de 2025, num caso que ilustra perfeitamente o funcionamento de uma ação que fica barata, pessimismo tomando conta dos preços e sendo extrapolado para anos à frente. E foi por conta do resultado ter caído muito mais do que a cotação que o Banco do Brasil passou a figurar entre as ações mais baratas da bolsa e hoje a terceira ação mais barata da bolsa. E nesse momento você pode se perguntar: beleza, Ramiro, entendi, a primeira ação aqui é Banco do Brasil, ok, foi um ano horrível para ela 2025, mas por que vocês acreditam nessa ação? Por que vocês confiam nela? Quer saber de uma coisa? Eu não acredito ou confio
em uma ação específica. Eu não coloco minhas fichas todas em Banco do Brasil e para te explicar isso eu preciso explicar como é que a gente faz para selecionar ações aqui no Clube do Valor. Primeiro, um choque de realidade, tá? Tô citando aqui 3 ações muito baratas que a gente está comprando nesse mês de janeiro. A realidade, a gente não tem só 3 ações na carteira, eu não recomendo ninguém a ter apenas 3 ações na carteira, não interessa o teu patrimônio, não interessa quanto tempo você está investindo. Você tem que aprender desde cedo que uma boa carteira é uma carteira diversificada. Escolher 3, 4 ações que eu confio, que eu gosto, não seria investir, seria apostar. E não é o que a gente faz aqui com o nosso dinheiro e com o dinheiro dos nossos clientes. O que a gente faz aqui é seguir estratégias proprietárias, todas elas quantitativas, ou seja, com base em números, para selecionar um grupo de ações que tenha maior potencial de crescer, de se valorizar do que a média. E uma dessas estratégias é a estratégia das ações mais baratas da bolsa. São 20 ações que a gente compra e faz aí o rebalanceamento a cada trimestre. Nossa regra de ouro aqui, muito inspirada nesse carinha, o Joe Greenblatt, autor desse livro que está aqui em todos os vídeos do Clube do Valor, é a diversificação estatística. Por isso, dentro dessa carteira de ações baratas, que é uma das estratégias que a gente tem 20 diferentes ações com peso igual de 5% em cada. Sabe por quê? Porque a estatística nos mostra que, na média, metade das ações de uma carteira com essa estratégia num determinado momento cai, o que significa que apenas metade sobe. E aí você pode perguntar, poxa, mas aí não empata? Não, porque as que sobem muito mais do que aquelas que caem. Por isso, a estratégia massacrou o Ibovespa no longo prazo. Ou seja, o segredo não é acertar todas, mas ter um método que ganha muito quando acerta e não perde tanto quando erra. Foi isso que nos fez, por exemplo, vencer o Ibovespa ao longo do ano de 2025 e também vencer o Ibovespa nos últimos 2, 3, 5 anos e também desde o início que a nossa carteira é montada dentro do nosso fundo de ações que os nossos clientes têm acesso. Inclusive, desde que ele existe, até o CDI, que foi alto nesse período, pegou toda essa porrada de CDI crescente, o fundo ganhou ali com uma certa margem. Aí a grande pergunta que fica é, como é que vocês acham essas empresas? E de novo, isso aqui não é intuição, não é aposta, é um método quantitativo de 4 etapas que estão aí na sua tela, mas que basicamente diz que a gente só olha para empresas que negociam mais do que 3 milhões de reais por dia, que a gente tira empresas em recuperação judicial ou que deram prejuízo no último ano, que a gente joga fora o decil das empresas mais voláteis, aquelas mais montanha-russa, e por fim a gente faz aí um ranking de valor, ordenando as que sobraram por 3 indicadores: o fluxo de caixa operacional sobre o Enterprise Value, o EBIT, que é uma métrica de lucro operacional sobre o Enterprise Value, e o Book to Market, o patrimônio líquido sobre a capitalização de mercado. A gente compra as 20 melhores ações nesse ranking e a gente revisa tudo a cada trimestre sem nenhum viés emocional. Se a ação ficou cara, a gente joga fora, a gente vende. Tem essa de, mas eu gosto de Banco do Brasil, mas ela tá dando prejuízo. Dane-se, ficou barata? Entra. Se mantém barata, continua. Simples assim. Agora, para não deixar maçante aqui a minha explicação, e para gerar valor para a tua vida, você pode conhecer melhor essa estratégia no e-book totalmente gratuito. Revela 10 ações baratas nesse mês de janeiro e explica melhor o funcionamento do passo a passo dessa estratégia, apertando aqui o primeiro botão na descrição ou esse link aqui, beleza? Enquanto isso, quero citar aqui sobre a segunda ação barata que a gente está comprando do setor petrolífero, que também caiu bastante, caiu cerca de 30% em 2025. E aí, para essa empresa, vamos responder 2 questões básicas. Primeiro, porque ela caiu, segundo, porque ela está barata. A começar olhando pelos resultados. Essa empresa aqui, ela teve relativamente bons primeiros e segundos trimestres. No primeiro, o lucro cresceu cerca de 107%, que parece uma alta enorme, mas cabe aqui ressaltar que o lucro líquido muitas vezes é impactado por questões não recorrentes, ou que não tem um efeito no caixa. Às vezes a gente vê, o lucro caindo 90% ou crescendo 200%, e a ação meio que andando de lado, porque aquilo era ou esperado ou é um não recorrente. No segundo TRI, o lucro dessa empresa também cresceu cerca de 75%, mas a partir do terceiro trimestre o cenário mudou completamente. O lucro caiu para 121,9 milhões, uma queda de 23% em relação ao ano anterior, e abaixo das expectativas do mercado, que é um fator que mexe no preço das ações no curto prazo. Quando o resultado vem abaixo do que o mercado esperava, na média, a ação performa mal. Quando vem acima, na média, a ação performa bem. Uma das belezas de investir em ações baratas é que quando uma empresa sofre, o mercado começa a olhar ela com ceticismo, começa a ficar impopular investir naquela empresa, os analistas todos se tornam bem mais cautelosos, jogam mais para baixo as expectativas, eles meio que perpetuam ou extrapolam para o longo prazo o resultado ruim do curto prazo. Isso torna a ação barata. Um pouco do que aconteceu com essa empresa, que segundo analistas, a piora veio de uma qualidade operacional mais fraca, produção menor e custos maiores para a extração de petróleo. Além disso, as vendas também caíram e o preço do petróleo recuou, fora o real, que se fortaleceu.
o que acabou pressionando a receita dela. O fluxo de caixa acabou vindo fraco, a dívida aumentou e aí, né, tempestade perfeita para uma empresa. O EBITDA caiu 6% em relação ao semestre anterior, enquanto a receita líquida ficou 7,4% abaixo. Aí, tirando toda a emoção, olhando apenas para a frieza dos números, o que nos sobra é uma ação barata. Estou falando aqui das ações de código RECV3 da empresa Petro Recôncavo. Dito isso, nos sobra apenas a ação mais barata da bolsa nesse mês de janeiro, que eu já vou te revelar qual é, só que antes um outro adendo. Agora há pouco eu falei, né, que a gente não tem só 3 ou 4 ações na carteira. Essa carteira aqui de ações baratas que vem tendo uma performance muito boa. Tem 20 diferentes ações sempre na sua composição. Agora um ponto importante. Dos nossos praticamente 6 bilhões de reais em patrimônio sob gestão, eu arriscaria dizer que a gente não tem mais do que 1,2 bi em ações brasileiras. Por quê? A gente acredita que investir é pensar antes em preservar patrimônio, não pensar antes em multiplicar o patrimônio. E sim, numa carteira de ações ela pode subir 37%, 38% no ano, ela pode deixar o CDI no chinelo, mas ela também pode cair bastante. E mais, ela está cheia de altas e baixas. Por isso aqui no Clube do Valor a gente monta carteiras com diferentes classes de ativos, carteiras diversificadas como o exemplo do nosso modelo equilibrado. Tem 30% de peso em ações e 70% em renda fixa, ou como o nosso modelo sofisticado, famoso 60-40, 60% em ações, 40% em renda fixa. E essas carteiras diversificadas costumam entregar no longo prazo um retorno líquido da inflação muito alto, capaz aí de multiplicar e muito patrimônio aportado nelas. Então, te respondendo, não basta apenas investir em ações, a não ser que você seja o cara mais tolerante do mundo, que provavelmente você não é. É importante você diversificar bem a sua carteira também em renda fixa, ações norte-americanas, outras classes de ativos que fizerem sentido para ti. Inclusive, se você quiser conversar conosco, para a gente analise a sua carteira, veja como ela está diversificada e te mostre o que dá para melhorar, aperta aqui no segundo link na descrição. A gente está com vagas abertas para sessões totalmente gratuitas de análise de carteira nesse início do mês de janeiro, beleza? Dito isso, sem mais delongas, vamos para a ação mais barata da bolsa, uma ação aí que cresceu quase 60% nos últimos 12 meses, cujos resultados vieram acima do que o mercado esperava, mostrando que nem sempre uma ação barata é uma ação que está sendo massacrada pelo mercado, às vezes é aquela ação que está vindo com bons resultados, mas ainda assim ela está sendo negociada com desconto, ou seja, o mercado ainda vê com um certo pessimismo, uma certa incerteza no ar para essa ação. E do terceiro TRI de 25, o lucro líquido dessa empresa cresceu quase 67%, crescimento forte, crescimento consistente. O seu ROI nos 9 meses de 2025 aumentou em relação a 2024, não é um ROI alto para um banco. De novo, isso é muito característica de bancos públicos, que é o caso desse banco aqui. Quem é do Sul conhece bem. O resultado recente desse banco foi pressionado por uma margem financeira menor, um custo do crédito mais alto, despesas maiores. Resultado explicado por uma dinâmica mais fraca de receitas e redução na recuperação de crédito, ou seja, na capacidade de fazer aqueles devedores que já estavam em falta cumprir com seus compromissos. Mas a sua linha de PDD, de provisão para devedores duvidosos, acabou caindo cerca de 8,8% na comparação anual, porque o banco melhorou seu processo de recuperação de crédito. Aí você pode estar se perguntando, beleza, Ramiro, as outras duas ações eu entendi que estão baratas, elas caíram, o mercado bateu nela, mas essa aqui está barata mesmo subindo? A resposta é que sim, porque mesmo subindo, ela está com indicadores bastante descontados. E aí, tirando paixão, colocando apenas a frieza dos números na nossa decisão, a gente acaba comprando. Estou falando aqui das ações de código BRSR6, ação mais barata da bolsa hoje, a ação do Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que está na nossa carteira e cada cliente que faz aportes, a gente compra essa ação junto com outras 19. E aí, em nome do Clube do Valor, a nossa mensagem é que investir não é sobre tentar adivinhar o futuro, o timing de mercado, esse tipo de coisa. É sobre jogar com as probabilidades ao teu favor, como o nosso querido amigo Joe Greenblatt já dizia nesse livrinho. E aí, Banrisul, Petro Recôncavo, Banco do Brasil são apenas a ponta do iceberg do que a gente faz para selecionar ações baratas, que é a ponta do iceberg do que a gente faz para gerir um portfólio. Aí, se você quiser se aprofundar no caso das ações baratas, aperta aqui e baixa o teu e-book. Se você quiser se aprofundar em gestão de portfólio, aperta no segundo link e agenda uma sessão de análise de carteira. Era isso, um grande abraço e até mais.